Querido amigo, hoje o nosso propósito é iniciarmos o estudo no texto de Provérbios. Nós vamos estudar o capítulo 1 do livro de Provérbios, nós vamos estudar Provérbios 1 a 33. Este é o texto introdutório do livro e aqui temos, a partir do próprio texto, o propósito, os destinatários e o convite do autor ou autores do livro para conhecermos, para aprendermos sabedoria. Ao analisarmos esse conteúdo, podemos ter como título a seguinte expressão: o valor dos provérbios e o aviso da sabedoria. Eu repito, o valor dos provérbios e o aviso da sabedoria. O livro de Provérbios trabalha com a sabedoria divina para fazê-la compreensível e acessível a todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs. Para compreender a sabedoria de Deus, não é necessário frequentarmos um curso teológico. Para entendermos a sabedoria divina, não precisamos ter um diploma de teologia ou aprovação num curso filosófico ou psicológico ou um outro estudo mais aprofundado. Não. Esse livro, inclusive, tem poucos termos teológicos. O que vamos encontrar aqui são provérbios, são verdades que os sábios disseram, formataram, e ao seguirmos essas verdades, perceberemos como a vida pode funcionar bem. Podemos sintetizar, então, com a seguinte frase, a motivação para estudarmos sobre a sabedoria. Todo homem que quer viver de um modo bem-sucedido deve construir a sua vida com sabedoria. Eu repito, essa é a frase que sintetiza todo esse capítulo 1. Todo homem que quer viver de modo bem-sucedido deve construir a sua vida com sabedoria. E nós vamos encontrar aqui, nesse capítulo, 5 aspectos da construção de uma vida sábia. Em primeiro lugar, um dos aspectos importantes dessa vida sábia, encontramos a razão pela qual devemos adquirir a sabedoria. Em cada um dos pontos que eu vou mencionar, eu vou ler o texto bíblico para que tenhamos base para os nossos comentários. Então, diz assim a palavra de Deus nos versículos 1 e 2. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Provérbios 1 a 3. Nesses versos iniciais, percebemos a indicação que é dada a Salomão como o maior autor dos provérbios. A identificação de Salomão como filho de Davi deixa-nos a impressão de que o nome de Davi tinha ainda uma grande reputação, até maior do que o próprio Salomão. Salomão foi o homem mais sábio do seu tempo, embora terminasse os seus dias de uma forma insensata, adorando e cultuando os ídolos das suas esposas. Você pode ver esse relato lá em 1 Reis, capítulo 11. Mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E você sabe, você estudou comigo, ele foi um homem violento, porque ele tinha que expandir a nação de Israel. Foi um homem que pecou, mas foi um homem humilde, arrependido, e por isso um homem segundo o coração de Deus. Os provérbios, conforme os versículos 2 e 3, são uma das maneiras pelas quais podemos aprender, podemos adquirir sabedoria, para podermos discernir, para podermos ser prudentes, para podermos ser sensíveis aos acontecimentos da vida. Através dos provérbios, poderemos adquirir disciplina e sensatez para fazer o que é justo, direito e correto. Mas, afinal de contas, qual é o conceito de sabedoria que os autores de provérbios usam por todo o livro? A palavra hebraica, traduzida por sabedoria, significa habilidade. Eu repito,
A palavra hebraica, traduzida por sabedoria, significa habilidade. E quando ela é aplicada aqui, significa habilidade de levar a vida. Habilidade de viver de uma maneira que honre a Deus. A pessoa que age com sabedoria tem a capacidade de adaptar a vida aos padrões divinos. E a distinção da sabedoria hebraica com a sabedoria dos outros povos da antiguidade, como nós já falamos no programa anterior, é que a sabedoria hebraica exposta nesse livro de Provérbios está fundamentada no temor ao Senhor. Nós vamos ver isso bem claramente no versículo 7. Nesses versos, fica claro que o propósito do livro, então, é ensinar, é corrigir, é fazer com que aquele que estuda o seu conteúdo tenha condições de viver a vida de um modo agradável ao Senhor, que aquele que estude o seu conteúdo seja então capaz de entender os caminhos do Senhor. É para viver adequadamente que esses provérbios foram escritos e registrados. Em segundo lugar, no segundo aspecto, nos versículos 4 a 6, encontramos a motivação para propagarmos a sabedoria. Enquanto nos versos 2 e 3 aplicavam-se aos mais novos, aos jovens, essa ideia de adquirir sabedoria, nesses versos 4 a 6, aplica-se esse desejo de aprender sabedoria, aplicam-se aos professores, aos pais, aos mestres, mostrando a necessidade de passarmos para as próximas gerações esses conceitos que os ajudarão a viver e a viver bem, a viver sabiamente durante a sua jornada terrena. O texto dos versículos 4, 5 e 6 diz o seguinte: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Querido amigo, o que o autor propõe aqui, então, é que tenhamos como alvo ensinar os mais simples, ensinar os mais jovens, os de menor capacidade, a fim de que sejam capazes de entender o juízo, a justiça e o bom proceder na vida. No verso 5, há um apelo para que os sábios conheçam ainda mais para poderem repartir com os demais. É necessário que todos nós aprendamos mais para poder ajudar os outros. É necessário aprendermos mais porque provérbios são sentenças concisas, são verdades ditas de forma reduzida e ditas através de parábolas e enigmas com necessidade de serem explicadas para os que querem viver de uma maneira correta diante de Deus e diante dos homens. No verso 7, então, em terceiro lugar, temos um outro aspecto. Nós encontramos aqui o princípio no qual esse livro está firmado. Eu leio o texto para você. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Como dissemos há pouco, a distinção da sabedoria hebraica com a sabedoria dos outros povos da antiguidade é que a sabedoria hebraica exposta nesse livro de Provérbios está fundamentado no temor ao Senhor. E esse verso é bem direto em mostrar-nos que o temor do Senhor é aquela atitude de reverência que devemos ter diante do Senhor. O temor ao Senhor deve ser o início da busca pela sabedoria. Agora, temer é sinônimo de reverência, de adoração, de reconhecimento da grandiosidade de Deus, de que para Ele não há impossíveis. Descobrimos a verdadeira relevância da vida ao nos aproximarmos de Deus numa atitude de humildade e de submissão. E não com pavor, medo e sobressalto. Não, isso não é temer a Deus. Então, a partir daqui, o livro vai explicar como podemos temer a Deus no nosso dia a dia, como podemos reverenciá-lo, como podemos adorá-lo, como podemos dizer no nosso dia a dia que realmente Ele tem importância para nós. Tememos a Deus ao vivermos sabiamente de acordo com seus conselhos. Assim como disse o salmista, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência os que o praticam. Salmo 111, versículo 10.
Querido amigo, se você quer viver de modo equilibrado e prudente, tema a Deus, pratique a vontade do Senhor. Em quarto lugar, um outro aspecto que temos a considerar está nos versos 8 a 19. É um texto longo, eu vou lê-lo para você. Aqui nós vamos encontrar uma advertência dada pela sabedoria sobre as más companhias. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Querido amigo, essas palavras são claras. A partir desse texto, indo até o final do capítulo 9, versículo 18, o que encontramos aqui, então, é uma personificação da sabedoria, chamando a atenção do leitor para alguns conselhos bem importantes a respeito de como fazer a vida funcionar de um modo agradável a Deus. Mas a pergunta que se faz é essa. Essa pessoalidade da sabedoria seria a representação de alguém? Alguns estudiosos entendem que o autor ou os autores de Provérbios personificam essa sabedoria como uma mulher, porque é uma palavra feminina. Então seria uma mãe chamando a atenção do seu filho. Outros estudiosos entendem que é o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado que fala e orienta a partir desses versos. Na verdade, essa é uma boa possibilidade a considerarmos. Quando examinamos o texto, vemos que daqui até o final do capítulo 9, nós vamos encontrar 13 conselhos dados pela sabedoria. E o primeiro conselho está exatamente nesses versículos do capítulo 1 que nós estamos estudando. Nos versículos 8 a 33, nós temos uma advertência contra as más companhias. Esse, então, é o primeiro dos 13 conselhos da sabedoria. Especificamente, nos versos 8 a 19, que estamos estudando agora, a sabedoria adverte como se fosse um pai, uma mãe, um mestre aconselhando o seu filho, o seu discípulo. Essa é uma maneira do mestre se referir aos seus discípulos. Essa expressão, filho meu, é uma maneira muito carinhosa de um pai doutrinar o seu filho. A advertência era clara. Os pecadores querem seduzir, o caminho deles é um caminho de engano, o desejo deles é de violência, o desejo deles é a morte dos inocentes. Eles são movidos pela ganância. A sabedoria indica que não devemos nos envolver com esse tipo de pessoas. Se queremos uma vida equilibrada, controlada, o sábio é evitar as más companhias. E aí, então, finalmente, nos versos 20 a 33, encontramos o convite da sabedoria. Eu quero ler esse texto, também longo, mas eu gostaria da sua atenção. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros ela clama à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. E quais são as suas palavras? Versículo 22. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis os escárnios. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei
copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Essas são palavras da sabedoria. Veja o versículo 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e angústia, aí então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar leva-os à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Querido amigo, nesses versos finais encontramos as recomendações da sabedoria. Nos versos 20 a 23, nós temos o apelo que é feito para todos. É um apelo audível, é um apelo contra a vida impensada e leviana. É um apelo abrangente e um apelo que aponta para uma promessa. Nos versos 24 a 25, em segundo lugar, encontramos a reação a esse apelo. Infelizmente, a reação é uma reação triste, é de desprezo. É não dar ouvidos à voz da sabedoria, é viver de modo insensato. Quando não aproveitamos a oportunidade que Deus nos concede, sofremos as consequências. E é isso que vemos nos versículos 26 e 27. Por isso, em terceiro lugar, nesses versos, o resultado é grave. Veja só. Desventura, terror, aperto, terror avassalador, perdição, desvio, angústia. Mas o resultado é baseado na justiça divina, e a expressão eu me rirei, eu zombarei, é apenas uma maneira de se constatar que a mão do Senhor não deixará impunes aqueles que não deram ouvido à sua voz. Nos versículos 28 a 30, constata-se que a oportunidade passou. Quando a oportunidade passar, então se lembrarão de invocar o Senhor. Mas aí, já não temos mais condições. O próprio Deus diz que há um limite. Mas, finalmente, nos versículos 31 e 32, esse primeiro capítulo termina apenas com as consequências desastrosas. Não, ele não termina só com isso. Temos uma recompensa boa para aqueles que dão ouvido à sabedoria. O versículo 33 é, de fato, uma conclusão apropriada para a situação. Ainda há uma esperança para os que se deixam arrepender e procuram a sabedoria. Há esperança para quem quer dar ouvidos. E quem tomar essas atitudes habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Querido amigo, a minha oração é que você ouça a voz da sabedoria e tenha uma vida sempre agradável a Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.